o que você fez com eles. Elias teve medo, repita comigo, Elias teve medo. Elias teve medo. E fugiu para salvar a sua vida em Berseba de Judá. Ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de Esdra, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Amém? Amém. A igreja pode sentar, no nome do Senhor Jesus Cristo. Esse texto aqui ele vai relatar, todos nós já sabemos, que Elias em uma outra ocasião, e o texto anterior a esse, ele é o responsável por destruir, por matar, aniquilar 450 profetas de Baal. Só que, através de Acabe, pela morte dos 450 profetas de Baal, chega aos ouvidos de Jezabel, dizendo tudo que Elias tinha realizado contra aqueles profetas. Ela se sente incomodada, ela se sente desafiada. Talvez ela tenha achado aquilo desaforo. Um único homem matar 450 profetas de Baal. Só que chega um momento que Elias esquece quem ele foi, naquele momento que ele matou os 450 profetas, o que ele representa para o reino do Senhor Jesus Cristo. Isso acontece muitas das vezes conosco, irmão, em meio às batalhas, em meio às guerras, em meio às dificuldades, às pressões espirituais ou físicas e humanas sobre nossas vidas, nós esquecemos quem nós somos no ministério do Senhor Jesus Cristo. Queremos recuar, queremos retroceder e muitas das vezes nos acovardamos. Mas eu entendo que toda guerra que Deus nos dá permissão, possibilidade de entrar, Ele nos faz mais do que preparado para enfrentá-la. Porque tem um texto que diz que Ele não nos prova além das nossas forças. Das nossas forças. Se está te provando, significa que tu ainda tem força. Às vezes nós queremos debater com Deus, conversarmos com Deus de uma maneira altiva, ao invés de nos prostrarmos diante dele. Quando nós queremos muitas vezes conversar com Deus, nós esquecemos o que Ele representa em nossas vidas. Queremos ensinar Ele a maneira certa de trabalhar, o que Ele tem que fazer, onde que nós queremos ensinar a Deus a trabalhar, em vez que nós temos que ser trabalhados para ensinar. Às vezes nós queremos que o cenário esteja montado ao nosso favor, que dê tudo certo para nós. Porque independente da condição que eu me enfrento hoje, com a força que eu tenho, se o cenário não estiver preparado, eu vou voltar. O cenário ele não está adaptado a você. É pelo contrário. Nós é que temos que nos adaptarmos ao cenário. Imagine, irmão, em toda guerra que você entra, em toda guerra que você luta e enfrenta, você deixar a guerra escolher você? Olha, se tu deixar a guerra escolher você, quando estamos mediante um ringue, uma luta, um jogo importante, nós queremos escolher o nosso oponente, o nosso adversário mais fraco. É assim que a guerra vê você, quando você deixa ela escolher você. Mas pelo contrário, irmão, somos nós que temos que escolher a guerra que nós temos que enfrentar. Um dia desse eu estava ouvindo um podcast, era meia-noite, alguma coisa, e o camarada disse a seguinte palavra, irmão: existe guerra que nós temos que enfrentar hoje e vencermos hoje. Porque se a gente não vencer e enfrentar hoje, os nossos filhos enfrentarão o nosso lugar amanhã. Meu Deus! Isso envolve maldição hereditária, prostituição, vícios e até a mesma falta de Deus sobre nossas vidas. Ou eu ou você, nós somos escolhidos para sermos de influência, irmão. Para que Deus te escolheu? Nesse exato momento, esse texto
de Baal. E quando às vezes você tem enfrentado o profeta de Baal sobre a tua vida, do início da tua caminhada, é até o dia de hoje, até exato momento para tu poder entrar aqui. Já venceu tantas guerras, irmão. Já venceu tantas muralhas. E a gente perde a confiança em Deus. Repita comigo, a gente perde a confiança em Deus por uma notícia insignificante. Porque eu bem entendo, irmão, se você é um guerreiro, se você é um soldado, se você é um homem, uma mulher de Cristo, aquilo que no meio do céu vem sobre a terra, sobre a tua vida, é insignificante. Todos nós aqui, como fomos crianças uma vez, no pique-pega, no taco na lata, no garrafão, isso aí não tem dessas pessoas de hoje não, tá? Isso é só que já passou dos 35, com certeza. Existe aquela pessoa que está brincando que é café com leite. Você já ouviu falar essa palavra? Café com leite é aquela pessoa que não pode ser colada, que ela tem que estar no início da brincadeira até o fim. É assim que eu vejo as minhas lutas, irmão. É assim que eu vejo quando as pessoas falam mal de mim. É assim quando as pessoas desejam mal para a minha vida, para o meu ministério, para a minha igreja. Para mim, isso são maldições. Café com leite. Aleluia! Pastor, explica melhor. Não me atinge. Aleluia. Muitas das vezes nós somos atingidos por palavras, irmão, de pessoas que não têm referência lá fora e vêm de lá para cá, como Jezabel. Se incomodou com o que Elias tinha realizado ali. Pessoas se incomodam com o que você realiza no ministério de Cristo. A oportunidade é dada para a pessoa fazer, a pessoa não faz. Mas quando você faz, ela se incomoda. É verdade. Está sentado no banco da igreja, está segurando o microfone, está sentado sobre o altar, tocando os instrumentos, não importa o lugar, irmão. Esteja disponível para Deus. Mas mesmo assim, existem situações em nossas vidas que nós nos escondemos na caverna, irmão. Fazendo com que a responsabilidade de tudo que está acontecendo, todos os movimentos espiritual ou físico humano, esteja sobre os ombros do Senhor. E nós ficamos aonde? Qual é a nossa responsabilidade? Estamos incumbidos de fazer o quê? Para que Deus nos escolheu? Sabe o que nós precisamos fazer, irmão? É parar de fugir do que Deus tem para você fazer. Tem coisas que acontecem em nossa vida, irmão. Às vezes a gente vê as pessoas não fazendo. Você precisa fazer. Por que, pastor Fabiano? Porque se você não fizer, alguém vai ter que fazer no teu lugar. A obra de Deus ela não vai parar. O ministério de Cristo ele não vai parar, ele não vai tardar, ele não vai bloquear, ele não vai congelar. Ele vai ter continuidade. Se você não quiser fazer parte dessa história, se você não quiser fazer parte dessa continuidade, Deus vai escolher outro e colocar no seu lugar. Esteja disponível. Esteja disponível a todo momento para Deus. Mas às vezes meu trabalho, a minha família, a minha vida lá fora, os lugares importantes que eu preciso ter, irmão, entenda uma coisa: tudo aquilo que te atrapalha a fazer a obra de Deus, Ele vai tirar da tua vida. Está te atrapalhando a fazer a obra, Ele vai tirar. É uma palavra forte, irmão, porque é para mim também. Se a minha família está me atrapalhando a fazer a obra, Ele vai tirar minha família. Se o meu trabalho está me atrapalhando de fazer a obra do Senhor, Ele vai fechar a porta. Porque Ele me prefere me ter desempregado todos os dias de culto do que me ter empregado e... Cadê o varão? Cadê o varão? O interessante, sabe o que é, irmão? A perseguição fez com que Elias esquecesse o seu posto de serviço, o seu grau de espiritualidade, o seu grau de comprometimento com Deus. E às vezes a perseguição faz isso com a gente, irmão. Faz a gente esquecer quem nós somos. Faz até a gente esquecer as lutas que nós enfrentamos, das vezes que fomos curados, das vezes que as providências de Deus aconteceram sobre nossa vida. Às vezes a perseguição faz com que você esqueça de Deus. Eu entendo, sabe uma coisa, irmão? Que quando eu estou buscando Deus, no momento que eu mais preciso, isso se chama necessidade. Agora, quando eu estou buscando Deus,
No momento que tudo está bom, as despesas estão cheias, a conta bancária está tranquila, minha família está feliz, isso se chama gratidão. Mas não é o que tem acontecido no meio do povo de Deus, no meio da igreja do Senhor. Eu não estou falando isso aqui hoje para ferir você, não, para massacrar você, não. Pelo contrário, que eu me coloque em primeiro lugar. Quando eu me coloco em primeiro lugar, porque eu sei que eu vou ser tratado. Nós viemos de um tempo, eu posso dizer isso, que hoje eu tenho 46 anos, graças ao Senhor Jesus Cristo. Nós viemos de um tempo que você se machucava antigamente, tinha aquele tal do metiolate, né, pastor? Quem conhece o metiolate aí? Precisa levantar a mão. Os metiolates de hoje nem ardem, irmão. Arde, mano. Os metiolates de hoje não ardem, não, porque eles encontraram uma fórmula química que fizesse o metiolate não arder. Mas antigamente, eu comparo o metiolate antigamente com a palavra do Senhor Jesus hoje. Se está ardendo é porque tem ferida dentro. Se a ferida está aberta, ardeu, se bateu sobre a ferida, irmão, é sinal de que vai ficar curado e sarado. Aleluia. Oh, glória. Aí eu não entendo, irmão. A minha mente às vezes confronta. Porque Elias, na condição que ele se encontrava, após ter vencido aqueles homens todinhos ali, ele ganha respeito, ele ganha autoridade, ele ganha postura. Só que ele perde a confiança em Deus. Até que o dia chega a carta com a carta aqui, ó. A carta para você, direcionada por Jezabel. Olha, não está satisfeita, porque você matou os 450 profetas. E sabe o que ela prometeu? Que dentro de 24 horas vai tirar a tua vida. Olha. Quando as pessoas já falaram para você que a primeira vez que você entrasse por aquelas portas ali, você não ia durar o próximo culto. Quando as pessoas falaram para você, quando o azeite foi derramado sobre sua vida, que a primeira aprovação em luta você ia abandonar o ministério de Cristo. Quando as pessoas já tentaram te desanimar dizendo que não adianta você vir para a igreja, que teu marido não vai sair do bar, que a tua filha não vai sair da prostituição, que teu filho não vai sair do tráfico. Mentira de quem fala isso. Porque se Deus te trouxe aqui é porque Ele quer te tratar, Ele quer te cuidar, e confia nele. Porque a palavra de rei não volta atrás. Aleluia. Existe um texto que fala que ele não é homem para que ligue, nem filho do homem para que se arrependa. Quem se arrepende somos nós. Quem mente somos nós. Mas a palavra de rei não volta atrás. Sabe qual é o nosso maior defeito? É quando nós temos que aparecer, nós queremos se esconder. E quando Deus manda a gente se esconder, nós queremos aparecer. No momento que ele mais precisava de Elias, ele decide se esconder, pastor. E a gente às vezes também comete esse erro, comete essa falha, comete essa gafe. Deus está precisando de você onde você quer se esconder. E tem essa atitude, sabe o que é? Que quando você se esconde dentro da cadeia, as coisas estão acontecendo lá fora, você já começa a se enquadrar, se adequar ao ambiente e se sente incomodado com aquilo ali. Tipo assim, para mim aqui está bom. A comodidade atada, o processo de Deus na tua vida. Imagina um pai, imagina uma mãe, faz de tudo pelo filho, faz de tudo pela filha, só que o filho e a filha é preguiçoso. Deus também vê assim. Deus faz tudo por você, Ele veste pesado por você, Ele guerreia todos os dias, todos os momentos por você. Só que nós somos preguiçosos na obra do Senhor. Só que a preocupação de Elias nesse exato momento é como se perdesse a lucidez, né? Como ele se perdesse a direção. Ele precisava ouvir algo de alguém. Só que ele tem uma atitude de ir para o Oriente. Oriente, pastor? De ir para o Oriente e o seu servo. A preocupação dele maior é deixar o servo em segurança. Olha. A nossa preocupação sempre maior é deixar a nossa família em segurança. A nossa preocupação maior é deixar os nossos filhos em segurança. E eu te pergunto essa noite,
que você acha? Qual é a preocupação maior de Deus sobre a tua vida? Meu Deus. O interessante é que em meio a tudo isso, esses confrontos, essas lutas, ameaça, porque o povo de Deus é ameaçado todos os dias. Verdade. Esse dia mesmo aí eu trabalho entregando lá, né, o botijão de garrafa. Estou saindo da casa da mulher, o camarada para uma moto e falou: meu irmão, aqui não era de vocês não. Eu falei: mas é daqui de nossa condição. Não, aqui não. Eu falei: tá bom, filho. Ou seja, área delimitada, né, pastor? Delimitada. Ou seja, você não pode passar para cá. Tu acha que é isso que Deus quer sobre a nossa vida? Tu acha que é isso que Deus fez com ele? Não. Aqui é o lugar até aqui, pode voltar para a caverna. Não sai agora não, irmão, não é isso não. Deus quer que você tenha homens e mulheres corajosos para enfrentar guerras, preparados, não é covarde. Eu não posso ser covarde no ministério de Cristo. Eu não posso ser covarde nas guerras, porque se eu entro na guerra já derrotado, irmão, é melhor nem entrar. Às vezes nós queremos entrar em batalha já derrotado e colocando a responsabilidade sobre Deus. Eu vou derrotado mesmo assim, porque eu sei que Deus vai me dar vitória, irmão. Você precisa fazer algo, você precisa fazer a sua parte. Nós não podemos deixar, irmão, porque as ameaças parem nosso ministério. Aleluia. É o que mais tem acontecido no povo de Deus. Não é lá fora não, no povo de Deus. Não é lá fora não, é dentro da igreja. Não é lá fora não, é no ministério de Deus. Uma vez eu ouvi um pastor pregando falando: tu que está de pé, cuide para que não caia. Às vezes a gente pensa que essa palavra é corrida, né, irmão? Mas é para a gente que está de pé. Porque a gente, quando está de pé, acha que o amanhã vai ser como é hoje. Às vezes nós entramos em batalhas e guerras e luta que, como eu já preguei uma outra vez aqui, não adianta, irmão, você querer enfrentar o gigante Golias sem que antes você não foi preparado, enfrentando e matando o leão e o urso. Não matou nenhum leão na vida, nunca matou um leão, nunca matou um urso que enfrentar o gigante. Existe um processo seletivo da parte de Deus sobre a tua vida, de preparação. Deus ele não vai te colocar em uma batalha sem que você não esteja preparado para enfrentar. Às vezes você está em uma luta tremenda, uma pressão espiritual sobre a tua vida e fala: Senhor, eu não estou mais aguentando. Deus fala assim: não, fica tranquilo, tu vai aguentar assim, porque eu te coloquei aí porque ele está preparado. Aí nós queremos murmurar, nós queremos reclamar. Irmão, eu quero dizer uma coisa para você: nunca nivele as promessas de Deus sobre sua vida com a tua situação real de hoje. Porque o momento que eu vivo hoje não é bom, Senhor. Os meus filhos não estão na tua presença. A minha casa toda não está liberta. Eu estou desempregado. Eu não faço nada na igreja. Você está nivelando as promessas de Deus sobre a tua vida. O teu momento ruim hoje não significa que Deus não esteja te olhando, não significa que Deus não esteja te tratando, não significa que Deus esteja olhando para você. Porque quantas vezes você orou ao Senhor e falou: Senhor, eu não consigo ainda ouvir tua voz, é porque Ele ainda continua trabalhando em silêncio. Irmão, qual é a prova viva, pastor? Fala para mim. Quando eu vou ouvir a voz de Deus? 1 Samuel vai falar. Deus coloca essa, não saindo do texto, Deus coloca Samuel na casa de Eli, onde o cenário não era favorável para ele. Seus filhos praticavam tudo de errado dentro do templo, roubavam, conduziam. Ou seja, o ambiente não foi o motivo da influência de Samuel. E a gente anda por tanto ambiente, a gente conhece novas pessoas, a gente faz tantas outras coisas e muitas das vezes a gente nos deixamos sermos influenciados. E Deus, onde está na nossa vida? Deus poderia ter falado com Elias. Deus poderia ter falado com Eli naquele exato momento. Só que ele escolhe Samuel para falar. Sabe por quê, irmão? Voltando lá atrás. Os filhos de Penina não tiveram referência nem nome. Mas Samuel teve referência e nome.
É por isso que Deus te chama pelo nome, não te chama pelos pecados, não te chama para dar atitude. Ele te chama pelo nome, sabe por quê? Porque quando ele chama pelo nome, ele já conhece as tuas referências. Aleluia. Ele não escolhe ninguém sem referência, ele escolhe com referências. Ele já te conhece desde o ventre da tua mãe, qual é a tua capacidade humana e qual é a tua capacidade espiritual. Quer saber de uma coisa, irmão? Muitas das vezes nós estamos dentro da casa do Senhor e até hoje, nós não nos conhecemos, não temos conhecimento da nossa capacidade espiritual. Porque uma coisa é você viver, irmão. Outra coisa é você ter conhecimento. Pastor, me explica melhor. Viver está envolvido. Ter conhecimento é o que você não está fazendo, aconteceu com outra pessoa. Então chega um momento da nossa vida e nós vivemos hoje no ministério de Cristo, porque hoje você é conhecido o filho do pastor fulano de tal, o filho da obreira, o filho da missionária, o filho, aquela que fez a obra, aquela que curou, aquela que transformou. E o que você tem feito para Deus para você ter conhecido pela tua obra? Chegou um momento da nossa vida que nós vivemos, nós sermos conhecidos por aquilo que nós fazemos no ministério de Deus. Só que Elias na caverna, sabendo todos aqueles acontecimentos, primeiro que antes de chegar lá, ele vai para debaixo de uma árvore e fala: Senhor, eu peço a minha morte. E quantas das vezes, irmão, já pediu para morrer? Pastor, não pedi para morrer, não, pediu sim, porque tu negou o teu ministério, tu negou o teu chamado, tu negou o convite da parte de Deus, tu negou a convocação de Deus sobre tua vida e você pediu para morrer. Ou você nasceu para trabalhar no ministério de Deus, ou você nasceu para dar trabalho. E aí, o que nós escolhemos? Darmos trabalho para Deus ou trabalharmos para Deus? Só que, em palavras sinceras, celestiais, com sabedoria, Deus chega para ele e fala para ele. Porque quando ele diz que ele é morte, quando ele fala que quer morrer, então tá bom, tá morre então. Quer parar o ministério aqui? Morre então. Quer que eu te mate? Quer que eu tire a tua vida? E Senhor, eu peço para tu, como que é que ele vai pedir para tirar uma coisa que não é dele? Pastor, não entendi. Ele pediu para tirar a vida dele, que já não era dele, pertencia a Deus. Você lembra no início que eu falei aqui, irmão? Que toda vez que a gente vem pregar a palavra, não sei se acontece só comigo, mas eu acredito que acontece com outros pregadores, até mesmo pastor Igor. Sabe o que é, irmão? As mãos ficam trêmulas, frias, o coração bate forte, começa a suar. É porque Deus fala: não, já não é mais você, sou eu e você. E é verdade, é assim, irmão. Às vezes você entra na igreja tímida, está dançando no ministério de dança do Senhor, sabe por quê, irmão? Não é mais você, é o Senhor na tua vida. Eu tinha uma timidez de ficar em pé ali, irmão. Ele me colocou, segurou no microfone hoje. Sabe o que é? Não sou eu, é o Senhor na minha vida. Às vezes nós queremos limitar, fracionar, dividir, escolher tudo aquilo que Deus tem para fazer através de você. E o maior erro sobre nossa vida é achar que Deus só faz aquilo que a gente quer. Pelo contrário, somos nós que temos que fazer aquilo que Ele quer. Queremos que Deus nos escolha, queremos que Deus esteja adequado, adaptado aos nossos pedidos, às nossas ações. Pelo contrário, irmão, somos nós que temos que nos adaptarmos a Ele. Está sendo difícil no início? Tranquilo, é Deus te preparando. Porque tudo aquilo que tu já sabe, Deus vai aprimorar. O que tu não sabe, Deus vai te ensinar. Senhor, eu sei isso até aqui, é o suficiente para Ele poder aprimorar, porque Ele aperfeiçoou o poder dele na tua fraqueza. O texto vai relatar que Elias, dentro da caverna, Deus mandou antes para lá conversar com ele, bater um papo, ter um discurso, né? Olha o que Deus faz. Primeiro Ele manda um anjo para conversar com Elias. Tem pão assado aí, quentinho do teu lado.
e água. Come, bebe e sai dali. A obediência dele só estava no momento de se alimentar, porque para se levantar e sair dali, ele continuou mesmo. E aquilo ali incomodou o Senhor. Enviou o anjo novamente. Vai lá, filho, ó. Tem pão assado aí do seu lado aí e água fresquinha. Come e bebe, se levanta. E ele sai da caverna. Ele vai caminhando. O texto vai relatar que ele caminha durante 40 dias e 40. Ele não foi 40 dias e 40 noites com medo de ser morto. Ele não foi 40 dias e 40 noites murmurando. Ele não foi 40 dias e 40 noites desfalecendo. Ele foi 40 dias e 40 noites jejuando. Às vezes nós participamos de campanha, não fizemos propósito nenhum dia. Às vezes nós participamos de campanha, não fizemos jejum nenhum dia. Às vezes nós pedimos ao Senhor alguma cura que fosse realizada sobre nossa vida, independente de ser espiritual ou material, mas não fizemos um jejum nem um propósito nenhum dia. Como é que eu quero que Deus te ouça? E olha que você não está sendo ameaçado como Elias foi, você não está sendo perseguido como Elias foi. Às vezes o ambiente difícil que Deus te coloca, aquele ambiente ele fica tão difícil no início, mas depois você acaba se adaptando e acha aquilo confortável sobre a tua vida. A comodidade sobre a tua vida não faz parte do ministério de Cristo. Como eu falei outra vez aqui, que o ministério de Cristo não é conforto, é confronto. O soldado é preparado no quartel para que a qualquer momento possa haver uma guerra. Aí às vezes a gente está no quartel que a gente já serviu mesmo. A gente até imagina, né? Eu estou sendo preparado para ter guerra nenhuma mesmo. A última guerra mundial foi não sei quando aí. Irmão, só que no ministério de Cristo você é preparado todo dia, porque todos os dias tem guerra. A guerra não é visível aos teus olhos, não. A guerra é espiritual, é isso que eu estou te falando. O interessante é que quando ele não consegue te atingir teu ministério, ele vai nos teus filhos. Por isso que é importante você fortalecer os teus filhos até o teu ministério dentro da tua casa. Eu aprendi que a nossa igreja ela começa dentro de casa. Filho. O que você não faz na casa, você não vai fazer na igreja. E mesmo assim nós colocamos em condição de que aquilo que nós fazemos em casa, queremos fazer na igreja. O que fazemos na igreja, nós não queremos fazer em casa. Uma vez eu ouvi uma história de um menininho contando, dizendo, né? O pai dele, todos os dias, batia na mãe dele, maltratava ele. E ele perguntou, o pastor perguntou para ele: onde você queria que o seu pai e sua mãe morassem? Ele falou: pastor, eu queria que meu pai, minha mãe, minha família morassem na igreja, porque aqui na igreja meu pai bate na minha mãe, meu pai bate na gente. Olha, não é o caso que é na igreja. Não é lá no trabalho que é na igreja. Não é na rua que é na igreja. Em que condição, em que posição nós colocamos o Senhor sobre nossas vidas? Qual é a característica que Deus tem escolhido em você? Porque às vezes, irmão, às vezes não, com certeza, Deus todos os dias escolhe um momento da nossa vida para poder forjar o teu caráter. Não adianta a gente estar no ministério, estar dentro da igreja, cultuando, pregando, tocando, assistindo o culto, e lá fora a gente agir de maneira diferente. Só que Deus desperta Elias, manda uma vez, manda duas vezes, o anjo ele sai durante 40 dias, 40 noites, ele vai em direção ao monte Horebe, e ali é o momento que ele encontra a caverna. Só que quando ele encontra a caverna, é Deus, é como se assim, eu vou conjecturar, Deus já mandou 2 anjos lá, agora eu vou pessoalmente falar com ele. É Deus indo pessoalmente falar com você. O que você está esperando que eu faça com você? Porque às vezes nós estamos desanimados, estamos tristes, estamos cabisbaixos, porque nós estamos esperando Deus fazer alguma coisa que na verdade é Deus que está esperando que você faça algo para poder os olhos dele estar sobre você. Porque na verdade tudo começou porque Elias não deixava de falar o que ele tinha que falar da parte de Deus, Elias não deixava de fazer o que ele fazia da parte de Deus, ou seja, você está disponível a enfrentar o que for, por causa do nome do Senhor.
Às vezes aí, nós enfrentamos um montão de pessoas dentro do nosso trabalho porque eu tenho que garantir o meu trabalho, a minha vaga. Mas no ministério, a gente quer desviar. E Deus nos ensina que Ele não trabalha em atalho, Ele trabalha só no caminho. Por isso que Ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele não é o atalho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. A exemplo disso foi ali. O cego, ele não estava no caminho, ele estava na beira. Mas foi da parte de Deus, foi a permissão de Deus que ele estivesse na beira. Já que nós não temos a possibilidade de estar no caminho, vamos ficar na beira então. Porque na beira, ainda que Deus já sabe que vai estar ali, Deus já sabe que vai estar no caminho. Mas Deus sabe qualquer lugar que eu vou estar, Deus sabe qualquer lugar que eu vou estar. Então tá. Então me dá um exemplo disso. Chega o profeta ali na casa do pai de Davi, para poder ungir a rei. Ele estava lá atrás do alto, invisível aos olhos humanos, irreconhecível. Ele apresenta o melhor que ele tem, todos os filhos fortes, bem vestidos, de boa estatura. Ou seja, né? É igual você montar um time de futebol, você escolhe os melhores jogadores. É igual você montar uma amizade, você escolhe as pessoas mais próximas. E assim fez ele, escolheu os filhos mais bonitos. Só que o profeta olha, o olho do profeta não é o olhar de Deus. Não é ele que escolhe, é o Senhor que escolhe através dele. Tem mais alguém para apresentar? E tinha lá atrás, né? Às vezes, irmão, Deus pergunta para você: tem mais alguma coisa para me apresentar? Alguma qualidade sua? Algo que você já aprendeu a fazer lá e eu quero aprimorar aqui dentro? Tem mais alguma coisa para apresentar? E o pai dele fala: tem meu filho lá atrás, então manda ele vir, todo sujo, com cheiro de ovelha. Com cheiro de quê, irmão? Ovelha. Cheiro de quê? Ovelha. Sabe que eu gosto muito dessa passagem, irmão? Que cheiro de ovelha o lobo não chega nem perto. Porque é melhor ter cheiro de ovelha do que cheiro de lobo. Porque quando você tem cheiro de lobo, você atrai lobo. Agora, quando você tem cheiro de ovelha, você atrai ovelha. Meu Deus do céu, Jesus amado. E Elias entende o chamado e o propósito de Deus sobre a vida dele. É como se Deus estivesse despertando ele, falando: meu filho, desperta, para de se acovardar, para de retroceder, para de se esconder. Eu te escolhi para você fazer e você ser. Porque muitas das vezes o que nós pensamos de fazer, de sermos, é quando a gente está fazendo. Deus nunca vai te escolher depois que você faz. Ele vai te escolher antes de você fazer. Aos olhos humanos, outros tempos lá atrás, lá, nós éramos, né, impercebíveis aos olhos humanos, né, irreconhecíveis. As pessoas passavam por nós, faziam pouco caso de mim e de você. Às vezes você queria perguntar uma coisa ou falar alguma coisa, a pessoa botar uma voz maior do que a sua para poder a tua palavra para cima da tua boca não ser tão importante quanto a dela. Isso acontece com todo mundo. Só que a qualidade de vida que os homens não deram para a gente, Deus escolheu dar para mim e para você. Mas não é uma vida humana, não. É uma vida espiritual. Deus não escolheu ninguém, não fez ninguém entrar por essas portas para ficar aquele milionário. Pelo contrário, vai ficar firme na palavra dele. Vai ficar obediente. Porque é tão gostoso, é tão maravilhoso quando você fala que teu filho obedece, imagina para Deus. Ele fala: vai por aqui, tu vai por aqui, faz isso, faz isso. Senhor, o que eu faço agora? Senhor, se a tua presença não tiver, eu não vou fazer. Se tu não tiver no negócio, eu não quero nem que comece na minha vida. Porque a escolha que acontece não sou eu, Jesus. É sobre as tuas mãos, sobre a minha vida. Não seja movido pelos elogios, irmão, e nem paralisado pelas críticas. Porque isso não é capaz de congelar, bloquear, acorrentar o teu ministério. Existem pessoas que é movimentada por elogios. Pregou, bom. Tocou, sou bom. Vai ministrar, eu sou bom. Mas quando critica, você da igreja, aquela igreja, ninguém me serve. Ninguém consegue ver igreja em mim.
deve ser Jesus Cristo. Aleluia. Mais nada além disso. A honra é dele. O primeiro lugar é dele. Aleluia. A glória é dele. Por ele, para ele e dele são todas as coisas. São princípios que nós temos que ter sobre nossa vida. E em qualquer exato momento da tua vida, você for fazer alguma coisa e achar que foi por causa de você, ai de você. E eu quero encerrar aqui minha ministração nessa noite. Quero que você se coloque de pé. E essa palavra dessa noite que Deus deu para nós, através da mensagem, é uma mensagem que faz você refletir a tua importância de identidade em Cristo. Você se dispor, está disponível a enfrentar a guerra quando tem que enfrentar. Talvez a caverna tenha sido algum tipo de refúgio para você, mas só entra nela quando Deus manda você entrar. Mas quando Deus manda você sair, saia dela. Amém? Essa é a grande oportunidade, não seja Jesus.